Fala galera, meu nome é Paulo Castro e hoje nós vamos para mais uma aula de Java. Hoje nós vamos aprender dois conceitos que nós vemos bastante quando nós estudamos orientação a objetos. São dois conceitos distintos, só que eu já até vi gente confundindo um com o outro. Então vamos deixar claro aqui para que serve cada um e quando utilizar. Hoje nós vamos falar sobre sobrecarga e sobre sobrescrita, ou sobrecarregar um método ou sobrescrever um método. Primeiro, vamos começar com sobrecarga. Se você pesquisar na internet sobre sobrecarregar um método em Java ou sobrecarga Java, você vai ver vários conceitos. Basicamente, o que eles vão dizer é que a sobrecarga é quando você utiliza dois ou mais métodos com o mesmo nome dentro da mesma classe. Ou seja, quando você cria um método dentro da classe e depois você precisa criar algum outro método com alguma diferença, só que com aquele mesmo nome. Por exemplo, se é uma classe e-mail. Na classe e-mail tem um método void que é enviar e-mail. Até aí, sem novidade. Só que, vamos dizer que o e-mail pode ter ou não um assunto. Você pode passar um assunto para o seu e-mail ou você pode mandar um e-mail sem nada. Aí o que acontece? Você deixa esse primeiro método aqui, enviar e-mail, como sem nada, só que cria um segundo método, também chamado enviar e-mail, só que o parâmetro recebendo um string chamado assunto. Tá vendo? Aqui nós utilizamos a sobrecarga. Tem dois métodos enviar e-mail, só que eles são diferentes, os parâmetros são diferentes. E essa é a regra da sobrecarga, basicamente. Tem algumas outras regras mais avançadas, mas não compensa pra gente agora. Agora, o que vocês precisam entender é, para você sobrecarregar um método, os parâmetros precisam ser diferentes. Como assim? Você tem um método qualquer, chamado meu método, que o parâmetro é um string A. Se você na sua mesma classe tentar criar meu método, também recebendo um string A, só que o retorno é diferente, o retorno é um string, não é mais void, você não pode. Por quê? Sempre olha do nome do método para frente, tá vendo? Meu método string A, meu método string A. Ah, mas então se eu mudar o nome do parâmetro, criar um public string meu método string B, também não dá. O Java ele não se importa tanto com o nome que você vai dar. O nome é mais para uma identificação. Você pode colocar qualquer nome aqui. Para essa regra de sobrecarga, o tipo precisa ser diferente. O tipo do parâmetro ou a quantidade de parâmetros precisam ser diferentes. Então, você não pode criar esse meu método recebendo só um string duas vezes nessa classe. O que você pode fazer é criar, por exemplo, public void, sem retorno também, recebendo dois strings, o string A e o string B. Aí você pode. Os parâmetros são diferentes? Sim, então você pode. Ah, eu posso criar um public void meu método integer A. Os parâmetros são diferentes? Sim, então você pode. Ah, eu posso mudar o tipo de retorno se eu mudar, colocar aqui um double? Pode também. Se você mudou o tipo de parâmetro, você pode sobrecarregar o método. O conceito é simples, né? Só precisa tomar cuidado mesmo com o que você vai colocar entre parênteses, ou seja, quais são os parâmetros que você vai passar, ou se você não vai passar parâmetro nenhum. Agora outro conceito, que nós até já utilizamos aqui nas nossas aulas, que é a sobrescrita, ou sobrescrever o método. De novo, se você pesquisar na internet, você vai achar mais ou menos como criar uma nova versão do método da classe pai dentro da classe filho. Lembra da classe animal, que tinha um public void comer, e depois a classe leão, que era filha de animal, e também tinha um método comer igualzinho? Isso é sobrescrever o método. Ou seja, você pegou um método, que é da classe pai, só que você reescreveu ele com as características da classe filha. Essa ação de criar o mesmo método dentro da classe filha é chamado de sobrescrita, ou sobrescrever o método. A sobrescrita ela até tem algumas regras mais avançadas, mas não compensa pra gente agora. Ah, mas e se eu, por exemplo, aqui no método comer, ao invés de eu fazer igualzinho o método comer da classe animal, eu colocar um parâmetro, vai funcionar? Vai funcionar. Só que isso não é sobrescrita. A partir do Java 5 tem uma anotação que chama @override, que diz para o Java que você está usando uma sobrescrita. Annotation é sempre que você olhar em cima da chamada do método, esse alguma coisa, é uma configuração que você passa para o Java daquele método. Você fala para o Java que aquele método vai ter alguma característica. Created using Powtoon.